A história começa com um garoto chamado Takudo Era, jogando um videogame no hospital. Ele se cansa e adormece, mas quando acorda, se encontra em uma floresta desconhecida. Por ter passado muito tempo na cama do hospital, ele gosta do ar fresco daquele lugar. Mas uma garota de repente chega lá e Takudo a reconhece como Atu. Takudo explica que Eternal Nations é o jogo que ele jogava enquanto estava acamado, e é um simulador de gerenciamento de império ambientado em um mundo de fantasia sombria. Ele não consegue acreditar que está em seu jogo favorito com sua personagem favorita. Atu o chama de rei, e ele se pergunta se deve entrar no personagem, mas ao vê-lo confuso, Atu o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ela revela que ele foi o primeiro a completar a dificuldade pesadelo, usando a civilização mais difícil, Minugra, a civilização da ruína. Atu observa que suas estratégias brilhantes o colocaram no topo das classificações oficiais, e ela o chama de o lendário jogador Takudo. Ele se pergunta como ela sabe disso, e Atu menciona que se lembra de cada palavra que ele disse a ela. Takudo diz a ela que talvez a tenha usado como sua personagem porque queria se tornar forte como ela, e fica feliz por poderem conversar cara a cara. Ela também fica feliz em encontrá-lo, e ele se pergunta se isso é o paraíso, perguntando se ela é quem o convocou para este mundo. Atu o informa que ela também se encontrou de repente neste lugar, mas ela não acha que seja o paraíso, porque se parece mais com o mundo de Eternal Nations. Atu pensa que é um milagre e está apenas feliz por encontrá-lo. Ela diz que não tem ideia do que é este lugar, mas que só quer que ele comece de novo com ela e construa um império apenas para os dois. Takudo também não tem ideia do que está acontecendo, mas já que ele está aqui, ele quer tentar de novo. Ele deseja recriar seus dias felizes e concorda com a ideia de Atu de construir uma nação apenas para os dois. Atu então entra no personagem, dizendo a ele que ela o servirá a partir de agora, mas Takudo acha que é constrangedor agir assim na vida real, com o que ela concorda. Takudo declara com confiança que ela é sua única vassala e confidente, e ele diz a ela que, embora todos os chamem de o Império mais maligno, eles são especialistas em assuntos internos. Então, ambos acreditam que devem se esconder. Depois disso, Takudo invoca um inseto de pernas longas como um batedor usando produção de emergência, mas ambos o acham nojento. Ele explica que Minagra é uma civilização pacífica que governa sobre o mal e a ruína, então eles precisam agir com isso em mente. Atu percebe que isso significa que eles devem evitar ser detectados no início do jogo, com o que Takudo concorda. Ele comanda o batedor para coletar informações sobre a área circundante, e ela o lembra para não decepcionar seu rei. Então ele imediatamente sai correndo. Atu fica feliz em ver que ele obedece às ordens, e Takudo acha que é exatamente como no jogo, afirmando que ele também pode ver a visão do batedor até certo ponto. Takudo revela que eles tinham um total de 200 MP, e ele usou 100 MP para invocar o batedor, enquanto custará 20 MP para montar sua base inicial. Atu acha que a produção de emergência é cara, e Takudo diz a ela que ele queria invocar um guerreiro, mas ele não pode fazer isso com a mana limitada deles. Ela sente muito porque normalmente ela estaria confiante em cuidar das coisas na parte de combate, mas como eles estão começando do zero, ela não é forte o suficiente agora. Ele afirma que ela é da unidade de herói, então ela ficará mais forte com o tempo. Mas no momento o nível dela é apenas 3, e se um inimigo poderoso aparecer, o império deles será destruído. Takudo acha que o nível de dificuldade é bastante alto, o que o preocupa, mas ela o pede para se animar. Enquanto isso, o batedor continua a verificar os arredores, e Takudo tem uma ideia geral da área ao seu redor. Ele fica surpreso que não há nada além de árvores por ali, e Atu pensa que as árvores são boas para se esconder, mas ela também acha estranho que não haja sinais de vida selvagem. Takudo a informa que também não há comida aqui, então eles terão que continuar procurando por um tempo. Atu pede desculpas por não poder ser de mais ajuda nisso, e ele menciona que está tudo bem porque já é uma grande ajuda tê-la ao seu lado. Ela fica extremamente feliz em ouvir isso e ele se surpreende ao ver esse
lado dela porque não conseguiu entender sua personalidade no jogo. Takudo de repente vê um assentamento de elfos negros através da visão do batedor, e ele nota que eles estão todos reunidos não muito longe de sua localização. Depois de saber sobre a presença de elfos negros, Atu percebe que eles estão realmente no mundo de fantasia. Mas é um pequeno alívio, pois os elfos negros tendem a ser neutros, inclinando-se um pouco para o mal. Takudo se pergunta se isso significa que eles estão no mundo de Eternal Nations, e ele pensa que seria ruim se este fosse o território inicial de outra pessoa. Ele quer evitar a guerra agora, e ele pensa que eles devem fazer o possível para permanecerem escondidos por enquanto. Takudo menciona que fazer fronteira com outro império é a pior coisa que pode acontecer com eles. Mas Atu diz a ele para não se preocupar, afirmando que eles podem simplesmente fugir no pior cenário. Ele concorda com ela e menciona que seu reino ama a paz. Então eles devem apenas coletar mais informações sobre a área, e se as coisas parecerem ruins, eles podem fugir enquanto ainda estão celebrando sua nova estratégia. Eles são perturbados pela chegada repentina de alguns elfos negros. A cena muda para o passado, onde vemos o mesmo grupo de elfos negros que conheceu Takudo perambulando pela floresta em busca de comida. Os membros do grupo dizem ao seu capitão Gia que eles deveriam simplesmente deixar as terras amaldiçoadas, mas ele os lembra que eles não têm outra opção, já que foram expulsos de suas terras e não têm para onde ir. Ele duvida que as crianças possam aguentar mais isso e tem certeza de que deve haver comida em algum lugar por aqui, pois há muita vegetação neste lugar. Uma de suas companheiras de equipe, chamada Emily, explica que as terras são um mar de árvores que se estende pela borda do território inexplorado de Hydraia, e textos antigos dizem que algo maligno está selado nessas terras, o que não permite que a vida prospere aqui. Gia acha que isso é apenas uma superstição, e ele menciona que as árvores aqui são realmente densas, e ele tem certeza de que eles podem encontrar algo para comer. Gia afirma que eles não devem perder a esperança, acreditando que os espíritos de seus ancestrais vão lhes mostrar o caminho para superar esta provação. Ele concorda que esta floresta é inquietante, mas ele não tem a opção de voltar para o bem de seu povo. Nesse momento, ele se depara com Takudo, e ele nota que ele está cercado por escuridão, o que o assusta, pois ele acredita que Takudo é perigoso e puro mal. Gia pensa que um movimento errado e toda a sua raça será aniquilada. Então ele decide se ajoelhar diante dele. Ele se apresenta como o capitão Gia do clã dos Elfos Negros, chamado Mazeram. Ele menciona que pode sentir que Takudo é um ser poderoso e nobre, então ele pede desculpas por invadir suas terras. Atu fica feliz em ver que eles entendem o que significa pisar ali, e ela se pergunta o que os fez quebrar o tabu de vir para lá. Gia explica que seu clã já residiu nas terras centrais de Hydraia, mas enquanto ele está divagando sobre como ele chegou lá, Atu lhe diz que ela não tem tempo para isso, pedindo a ele para ir direto ao ponto. Ele revela que eles foram expulsos de suas terras e não tinham para onde ir, então eles vieram para esta floresta. Takudo pergunta a eles se estão com fome, o que surpreende Gia, mas Atu lhe diz para responder. Então ele menciona que a perseguição deles foi tão severa que eles tiveram que fugir, deixando para trás todos os seus pertences. Eles ficaram sem comida no caminho e não comem há dias. Ele se pergunta por que eles têm que suportar crueldade como essa, pensando que não fizeram nada de errado e tudo o que querem é um lugar seguro para viver. Nesse momento, Takudo invoca algumas maçãs e ele lhes diz para comer, mas é a primeira vez que os elfos veem maçãs. Então Gia se pergunta se ele deve começar a comer imediatamente, mas ele pensa que pode parecer ofensivo. No entanto, ele nota que seus companheiros de equipe estão comendo as frutas sem preocupações e parecem estar gostando. Takudo também lhes dá algumas peras, e Atu pede a Gia para desfrutar da comida que seu mestre lhes deu. Mas Gia se curva, perguntando se ele pode levar essas frutas para os que ficaram para trás, já que há crianças entre eles que não comem há dias. Takudo ouve seu apelo e lhes dá mais comida, o que choca a Atu, pois ela não gosta que ele desperdice seus poderes assim. Depois de ver sua bondade, Gia pensa em como os elfos negros são uma raça execrada que fugiu da luz. E foi apenas através da misericórdia dos elfos que eles foram autorizados a sobreviver. Eles suportaram tantas dificuldades e são forçados a viver em lugares intocados pela luz. Ele acredita que ninguém jamais estendeu a mão para eles assim, e toda
Todos agradecem a Takudo por seu presente, pensando que tudo parece ser um milagre. Dia pergunta a ele quem ele é, mas Takudo não responde e simplesmente diz que a comida agora pertence a eles. Enquanto isso, vemos que os outros elfos negros estão morrendo de fome, apegando-se à esperança de que Dia lhes traga algo para comer. Nesse momento, Dia e seu grupo chegam e eles podem sentir o cheiro das deliciosas frutas, que todos compartilham felizes uns com os outros. Um deles pergunta a Dia como ele conseguiu tanta comida. Então ele menciona que eles simplesmente a encontraram por acaso, sem contar a ela sobre Takudo. À noite, enquanto todos estão dormindo, vemos Dias de guarda e o chefe da aldeia chamado Molter se junta a ele. Ele menciona que as frutas que Dia trouxe de volta eram muito especiais, e mesmo em sua longa vida ele nunca viu frutas como aquelas. Dia concorda e o ancião pergunta o que realmente aconteceu. Então Dia explica que eles encontraram o ser das lendas na floresta, aquele que Emily mencionou que estava selado nas terras. O ancião se surpreende que ele tenha encontrado o Rei da Ruína, e Dia pergunta se ele já ouviu falar dele. Então Molter observa que ele sabe um pouco sobre ele dos textos antigos e contos populares. Dizem que quando o mundo estiver superpovoado, o Rei da Ruína aparecerá e destruirá tudo o que existe, devolvendo o mundo a um quadro limpo. Ninguém sabe se isso é verdade, mas também ninguém pode garantir que seja falso. Ele pergunta se o ser se nomeou, mas Dia afirma que nunca o fez, mas parecia tão aterrorizante quanto o nome sugere. O ancião se pergunta se ele falou com o rei, e Dia lhe fala sobre Atu, que transmitiu as palavras do rei para eles. O ancião não tem certeza se o que ele encontrou foi o Rei da Ruína, mas seja o que for, não parece bom para o futuro deles. Molter explica que, agora que ele comeu e reabasteceu sua mana, ele pode sentir que algo não está certo nesta floresta. Ele pergunta a Gia o que ele deu em troca da comida. Então Gia lhe diz que o ser não pediu nada, o que surpreende o velho, já que nenhuma coisa maligna neste mundo dá algo sem levar algo em troca. Gia diz que eles apenas responderam a algumas de suas perguntas, e ele acredita que o Rei da Ruína lhes estendeu a mão por benevolência. O velho não consegue acreditar. Então Dia mais uma vez lhe diz que ele acredita que o grande o apiedou e lhes deu ajuda, mas isso enfurece Molter, já que eles só usam o título de o grande para aqueles que eles respeitam. Dia acredita que Takudo merece o título, já que ele salvou suas vidas ao oferecer aquelas frutas, mas Molter pensa que ele está sob algum tipo de feitiço. No entanto, Dia rejeita a ideia, lembrando ao velho das bênçãos do rei sobre eles, o que lhes deu a força para argumentar. Ele pergunta a Malar que, sob essas circunstâncias, o que ele deveria ter feito. E mesmo Molter não sabe a resposta para essa pergunta. Então, ele apenas diz a Gia que ele se saiu bem. Ele menciona que, como ele será o chefe de sua tribo no futuro, ele lidará com as negociações com o rei e tem certeza de que sua experiência será útil. Por outro lado, vemos Atu repreendendo Takudo por desperdiçar sua mana com os elfos negros. Ele responde que apenas sentiu pena deles. Ela diz que ele não pode desperdiçar sua mana quando eles estão apenas começando como uma civilização. Mas Takudo pede para ela se animar, afirmando que fará o que ela quiser. Atu menciona que ela não está tão brava a ponto de ele lhe conceder tal prazer, e ele afirma que simplesmente não pode fazer isso sem ela. Isso derrete seu coração, e ela esquece sua raiva. Então ela começa a se desculpar por sua grosseria. Atu lhe diz para comandá-la como ele achar melhor. Então Takudo se lembra que ele realmente não conseguia falar bem com os elfos negros. Ela menciona como ela pensou que ele estava encenando como um ser poderoso e deixando seus vassalos fazerem toda a conversa. Seus olhos se enchem de lágrimas quando ele percebe que ele é apenas socialmente desajeitado, lembrando que ele não tinha muitas pessoas para conversar em seu mundo anterior. Nesse momento, o inseto batedor retorna e diz a Takudo que os elfos estão voltando para a área. Takudo é pego de surpresa pelo retorno deles, mas ele acha que faz sentido afinal. Ele lhes deu mais comida do que eles podiam carregar durante a última visita. Ele presume que eles voltaram para pegar o resto. Com culturas vizinhas tão diferentes da sua, o conflito parece inevitável. Takudo
realmente só quer que os elfos peguem a comida e vão embora. Ele poderia exigir que eles ficassem fora da floresta, mas isso significaria ter que conversar com alguém além de Atu, e ele não está ansioso por isso. Atu percebe que Takudo está claramente incomodado com a situação, então ela propõe uma solução. Ela cuidará de todas as negociações em nome dele. Dessa forma, Takudo pode manter a imagem de um rei respeitável. Em vez de revelar sua inaptidão, ele acha a ideia ótima, mas pergunta hesitantemente se está realmente tudo bem para ela lidar com tudo. Atu o tranquiliza, dizendo que ela está mais do que feliz em ajudar e não tem problema em ser sua voz. Pouco tempo depois, Molter e Dia chegam e se ajoelham diante de Takudo. Molter se apresenta como o líder da tribo de elfos negros e expressa sua sincera gratidão a Takudo por fornecer ao seu povo a tão necessária comida. Ele pede o nome de seu salvador para que ele possa oferecer a devida gratidão. Após um rápido olhar para obter a confirmação de Takudo, Atu orgulhosamente declara que eles estão diante do rei da ruína, Takudo Era. Gia fica chocado ao descobrir que Takudo é realmente o lendário rei da ruína, mas eles devem permanecer educados. Molter expressa gratidão mais uma vez pela generosidade de Takudo. Takudo, aliviado por as discussões terem prosseguido sem problemas, não vê razão para tensão com os elfos. Atu, no entanto, os exorta a pegar os suprimentos e ir embora imediatamente. Gia e Molter ficam surpresos. Eles presumiram que o rei da ruína exigiria um preço alto por sua ajuda. Então eles perguntam hesitantemente a Atu se eles podem realmente ir embora sem dar nada em troca. Atu aponta que eles não têm nada de valor a oferecer de qualquer maneira. Molter se sente desconfortável em deixar a dívida em aberto. Lidando com alguém tão poderoso quanto o rei da ruína, as consequências poderiam ser terríveis, talvez até suas almas. Mas ele mantém esse medo para si mesmo. Sentindo o súbito aumento da tensão, Takudo o afasta para uma conversa particular. Atu está claramente frustrada com o quão inflexível Molter está sendo, e ela está convencida de que se os elfos forem deixados por conta própria, eles eventualmente se tornarão um problema. Com isso em mente, ela sugere sem rodeios que eles eliminem todos eles. Mas a verdadeira intenção de Takudo era formar um relacionamento que beneficiasse ambos os lados. Ele percebeu que Molter se sentia desconfortável em aceitar ajuda sem dar nada em troca, especialmente de alguém com um título como o Rei da Ruína. Então Takudo propõe que eles peçam uma forma justa de compensação para tranquilizar Molter. Atu concorda que é uma jogada inteligente e entrega a mensagem de Takudo aos elfos. Molter visivelmente relaxa, embora Atu ainda esteja tentando decidir que tipo de pagamento eles devem solicitar. Ela olha para Takudo em busca de orientação, e ele sugere que ela pergunte sobre o mundo além da floresta. Seguindo sua liderança, Atu informa a Molter que, em troca de sua ajuda, ele deve compartilhar seu conhecimento do mundo exterior com Takudo. Molter concorda, mas Atu deixa claro que, uma vez que ele cumpra este pedido, ele e seu grupo devem deixar a floresta sem demora. No entanto, isso deixaria os elfos sem lar mais uma vez. Molter implora a Takudo para que os deixe permanecer na floresta, mas Atu o repreende rapidamente, avisando que se ele valoriza sua vida, ele nunca deve revelar a existência de Takudo. Gia abre a boca para argumentar, sabendo que os elfos negros não sobreviverão se forem exilados, mas Molter o impede, não querendo provocar a ira de Takudo. Enquanto Dia e Molter estão partindo, Takudo hesita, observando-os ir. Ele questiona se isso é realmente justo. Ele nunca quis causar dificuldades aos elfos. Então ele tem uma ideia. Antes que eles possam desaparecer, ele os chama com uma oferta inesperada. Ele pergunta se eles estão dispostos a se tornarem cidadãos de sua nação. Os elfos ficam tão chocados com a proposta que ficam sem palavras. Até mesmo Atu é pega de surpresa e rapidamente afasta Takudo para outra conversa particular, perguntando por que ele diria algo assim. Takudo explica que estava considerando trazer os elfos negros para o seu círculo através do sistema de refugiados. Uma vez que ele coloca dessa forma, Atu começa a ver a lógica e admite que pode ser um plano sólido. Os elfos negros não estão naturalmente alinhados com o bem ou o mal, então eles não entrariam em conflito com o reinó de tendência maligna de Takudo. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.